Olá, ouvintes, eu me chamo Flávia. Eu sou o Jonathan. E esse é o nosso Pode Ler. Bom, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a vocês que nos assistem. Esse é um dia muito especial. É a estreia do nosso primeiro episódio. E não poderíamos começar esse episódio, né, de outra maneira, né, Jonathan? No dia 12 de março, nós comemoramos o Dia do Bibliotecário. E 9 de abril acontecerá duas comemorações, na verdade, muito importantes. A primeira delas é o Dia Nacional da Biblioteca. E a segunda, meu aniversário. Por coincidência, não sabemos. Eu acho que foi meio direto. E é nesse clima de descontração que nós convidamos aqui duas pessoas muito especiais para nós, né, Jonathan? Para nossa rede, na verdade, as nossas bibliotecárias. Ai, eu sou emotiva. E para começar esse momento descontraído, a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho o nome de vocês, o que vocês mais gostam dessa área da biblioteca e há quanto tempo vocês trabalham com isso? E aí, Luana? Quem começa? Pode começar, a casa é tua. Imagina você é minha convidada. Não. Então tá bom, vou começar. Vamos pela ordem alfabética então. Pode ser assim? Fechou. Então eu sou a Jaqueline, sou bibliotecária aqui na Escola SESI. Estou aqui desde 2024. Entrei na rede SESI Senai ali em 2022. E realmente eu me sinto muito realizada em poder fazer parte dessa grande rede de bibliotecas e poder compartilhar hoje o meu dia a dia, digamos assim, com a minha parceira Luana. Ai, que linda! Ai, gente. Ai, agora eu fiquei nervosa. Eu sou a Luana, eu me formei em 2021, aí a partir dali eu comecei a atuar já como bibliotecária, primeiro numa empresa de engenharia, e depois eu voltei, isso lá em Florianópolis, voltei pra cá em 2023, trabalhei numa escola e entrei no Senai, né, eu sou bibliotecária do Senai, entrei no Senai em 2024 como assistente, em 2025 recebi a oportunidade de atuar como bibliotecária. Eu sou maravilhada com tudo que a gente faz, como a nossa rede, ela incentiva a biblioteca, né? Ela sempre nos coloca a par de tantos setores e eu acho que toda essa participação, a parceria que a gente tem é muito importante e isso é o que mais me motiva aqui dentro, é ver o quão eles vem a importância nossa, né? Sim, então, a valorização. Exatamente, né? Valorização. Obrigada, tava esquecendo de estar falando. Mas uma coisa que me deixou curiosa agora, Jonathan. Você atuou primeiro ali numa empresa de engenharia, mas como bibliotecária? Como bibliotecária. Cara, que curioso. Olha só, a biblioteca tá em todo lugar. Foi numa empresa de consultoria, que eles faziam consultorias para construções, né? Tanto para DENIT, DEINFRA, prefeituras. Então, a biblioteca, ela cuidava da parte dos projetos. Então, os nossos livros, eu falava que eram os projetos deles. Então, a gente cuidava dos projetos, a gente cuidava dos contratos, da ABNT. Então, a gente fazia toda essa parte dessa curadoria, né? Que legal, que interessante. Diferente, né? Diferente. Aí tem a parte bibliográfica, claro, que eles precisam também ter essa e o pessoal, o né? público que tá assistindo aí, ser bibliotecária não é só emprestar livro, tá? Não. E faz faculdade, né? E faz faculdade, olha só. E 4 anos, gente! E a gente aprende muita coisa nesses 4 anos, né? E vindo com esse assunto de faculdade, terceirão aqui na escola, eles sofrem com essa pressão de ter que escolher alguma coisa ali. E com vocês, quando surgiu essa paixão por livros, essa vontade de cursar? Posso? Então, eu tive poucos contatos, né? Pouco contato, na verdade, com o mundo da leitura. Desde a infância eu não tive essa oportunidade de ter o contato como a gente vê hoje que as escolas, felizmente, nos proporcionam, né? Proporcionam aos estudantes, né? Mas eu, desde criança, eu gostava muito de trabalhar com papel, né? Eu pegava...
talvez pareça ser bobo, né? Mas eu pegava na casa da minha mãe lá muitas receitas e exames médicos, que lá a gente tinha... A gente era em 4 filhas, né? Então sempre tínhamos muito papel de exames e consultas. E eu gostava muito de ficar organizando, desde pequena mesmo, assim. Acho que antes dos 10 anos eu pegava aqueles materiais e eu ficava organizando. E essa questão dos livros, né? Quando eu fui procurar por uma profissão, passou outras profissões na minha cabeça, né? Inicialmente passou nutrição, psicologia e depois eu fui conhecer o curso de biblioteconomia, né? A minha opção era fazer uma faculdade pública, do contrário, não tinha condições de fazer outra faculdade, né, naquela época. E me chamou muita atenção a biblioteconomia quando eu vi, pois além dos livros, como a Luana trouxe bem agora, né, a gente não trabalha só em bibliotecas. E aí me chamou muita atenção na época essa questão de trabalhar em outras empresas, bancos que eles citam muito, empresas de engenharia, como a Luana bem trouxe. E é um mundo que às vezes a gente acredita que está restrito apenas às bibliotecas. Hoje eu trabalho na biblioteca e eu sou imensamente feliz e realizada, né, onde eu trabalho, como eu atuo, né, já desde 2011 como bibliotecária de colégio, né, de escola, educação básica, faculdade também, já com experiência. Mas o que me encantou foi essa questão de trabalhar com informação. E aí eu lembrei disso quando eu era criança lá, que desde pequenininha eu gostava da questão de organização, né? E seja na biblioteca escolar, seja no arquivo, seja numa empresa de engenharia, a biblioteconomia, que parece que está muito ligada somente aos livros, mas ela está muito ligada à questão da organização, né? Da informação, disseminar informação, né, Luana? Exatamente. Esse é o lema do curso, né? Disseminação da informação. Eu acho que o lema da biblioteconomia, se desse para resumir, é isso, disseminação da informação. E hoje a gente tem muitos outros meios, né? Que além dos livros, do papel, a gente tem os meios digitais, que são outras áreas também que é possível atuar, né? Então, é realmente um mundo muito vasto, né? Então, se alguém vir me perguntar, e eu fico muito feliz quando algum estudante se interessa pelo curso, porque, né, temos, às vezes, estudantes que perguntam sobre, e eu fico muito feliz e sempre falo muito bem, né, me sinto muito realizada na área e tantas outras áreas que é possível também atuar dentro da nossa formação. Que vão bem para essa área de gestão de dados que tu fala, que Sim, a gente entra muito nisso, né? Isso. Ai, peraí, lembrei. Eu dei uma devagada, porque eu tava pensando... Algumas abas. Ai, gente, Normal, por aqui as abas delas vivem abertas. Sempre abertas. Que eu pensei aqui, não, pera, qual que foi a pergunta lá no início? Aí agora eu lembrei. Que a minha memória também, gente, é assim, ó. É incrível. Lembrei, esqueci já, pera. Já voltei. O que me fez querer fazer o curso, né? Eu, com 13 anos, eu comecei a gostar de ler. Eu comecei com Paula Pimenta, então ano passado eu tive a minha realização de conhecer a Paula Pimenta na Feira do Livro. Maravilhosa. A produção se identificando ali, ó. Menina. Gente, é outra geração aqui, né? Ela é da Paula Pimenta, que tá logo ali. Assim, e ela é fenomenal. E foi uma sensação tão engraçada de ver, porque eu tenho 27 anos, né? E ao mesmo tempo que eu tenho 27, é uma menina de 7 anos na minha frente, nós duas chorando horrores, porque Paula Pimenta estava na nossa frente. Um ídolo, né? Cara, maravilhosa. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer ela, eu até falei pra ela que ela foi o motivo de eu começar a gostar de ler e agora me tornar quem eu sou hoje, né? Na profissão que eu tô hoje. E até um dos meus hobbies realmente é ler. Eu amo ler. Eu gosto demais. Eu gosto muito do aluno chegar e falar assim, meu, deixa eu te contar essa história aqui que eu li, tu precisa ler também. E quando é aquela coisa de vender mesmo, né? Exatamente. Assim, a gente não consegue vender uma leitura sem ter lido ela. Exatamente. É verdade, né? É convencer que a gente pegou. Exato. Mas tu tem que ler, Não, tu tem que não. ler esse livro. Tu Mas vai por trazer quê, né? detalhes que só quem leu, o ponto Exato. de vista que só quem leu sabe, né? Exatamente. Aí eu comecei com 13 anos nessa questão de ler, mas eu não conhecia o curso, né? 13 anos, tu Faz tá... pouco tempo também, né, Luana? Ela é muito jovem, né, gente? Ai, eu gosto quando eu ouço, muito jovem, eu tô me sentindo uma idosa, mas enfim. Aí
gostei, gostei da leitura, tudo, tal. Entrei nesse mundo literário. Só que quando eu cheguei no ensino médio, a gente sempre entra naquele, mas o que, né? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? A gente tem muito essa questão, parece que é algo eterno, né? A gente vai decidir isso com 17 anos e vai ser pra sempre. O que não é, a gente pode escolher outras coisas depois de uns anos. Mas eu acho que é essa pressão que a gente sente. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que escolher o curso que vai ser o meu curso da vida, né? E então eu tinha muito essa questão, cara, desde o primeiro ano do ensino médio, eu não sei o que eu quero ser, não sei o que eu vou ser. Eu já pensei também em psicologia, mas eu descobri que mexe com anatomia, essas coisas assim, aí eu já não gosto tanto, eu pensei, não é pra mim. Pula essa matéria. Já fui até pra Se não fosse essa disciplina. Eu também pensei em fazer astronomia. Eu pensei, cara, eu vou pra isso. Mas faz muito tempo. Mas eu era péssima em matemática e física, então ali já se esgotou a possibilidade. Eu assim, nossa, eu vou super pro ITA. Eu tava com essa pessoa assim, essa questão. Aí isso no primeiro e segundo ano. No terceirão, quando eu cheguei no terceirão, eu não fazia a mínima ideia. Eu olhava assim, eu não fazia a mínima ideia. Daí começam as inscrições de vestibular, né? E vem os pais também nos perguntar. Uma pressão, mas, né? Exatamente. Mas tu não vai se... O que tu vai fazer no que vem? Tu não vai tentar nada, tu não vai... Teu primo fez isso. Porque tem aquela piadinha, né, do pessoal do terceirão. Pessoal do terceirão, janeiro não é mais férias, é desemprego. Isso, tem isso também. Essa pressão, né? Coisa leve. Exatamente. Graças a Deus, o pai e a mãe, eles são muito tranquilos, mas eles só me falaram assim, Lu, mas pelo menos tenta alguma coisa, né? Tenta fazer algum vestibular. E o pai, ele se formou na UDESC, e daí o pai falou assim, pelo menos tenta fazer o vestibular da UDESC pra tu ver como funciona. Como que é fazer um vestibular, porque eu já tinha feito o Enem, só que eu nunca tinha feito um vestibular, né? E pra tu se inscrever no vestibular da UDESC, tu tem que colocar em que curso tu tá concorrendo. Então, pra isso, tu precisa ler qual é todos os cursos que tem, né? E nisso, eu descobri a biblioteconomia. E daí eu vou pra uma outra parte da minha vida que no meu terceirão eu fiz em escola pública e eu não tinha bibliotecária, né? Eu não tinha bibliotecária, era uma senhora que ela tava pra se aposentar. Senhora. E realocaram ela na Será que era da biblioteca. senhora, assim? Era pra mim. Essa questão. Exatamente. Não, Será que os alunos nos veem assim aqui na biblioteca? Agora, Verdade. nossa, eu não vou dormir hoje. Não, mas hoje eu fui chamada de diva, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Por uma menina de 12 Uma anos. menina de 12 anos, fui chamada de E diva. criança não mente, né, E Luana? criança não mente. Pré-adolescente Depois a ainda. edição vai dar um corte nessa parte. Eu preciso me enaltecer. Que sacanagem. Deixa eu tomar meu chazinho. E quando eu tava no terceirão ali, então tinha essa senhora na biblioteca e ela acabava faltando muito por questões médicas, né? Então a biblioteca ficava muito tempo fechada. Então, de fato, ela era uma senhora. Falando, gente, vocês não acreditam em mim? Eu indo no médico toda semana. Com 20 melhor Deixa assim, deixa abaixo. E daí o que aconteceu? Eu cheguei na minha diretora, eu tinha já feito um clube do livro na biblioteca com os meus amigos, né? E eu cheguei na diretora e falei assim, então, eu não posso assumir a biblioteca. A direção da biblioteca? Eu não posso cuidar da biblioteca enquanto tá fechada, assim, pra não deixar fechada. Deu assim, A diretora já, sem saber o que fazer, vai, querida. Ganhou o crachazinho de ajudante do dia e tá tudo certo. Aí eu comecei... Bibliotecária mirim. Exatamente. Aí eu comecei a ajudar ali nos empréstimos. Claro que eu não tinha noção nenhuma, né? Eu só anotava os empréstimos, devolução, essas coisas assim, pra não deixar a biblioteca fechada. E daí, quando eu fui me inscrever na UDESC, eu vi esse curso e falei assim, é minha cara. Minha cara. Inclusive, eu já tenho experiência. Olha só, Vestibular. então a tua primeira De experiência primeira? não foi na empresa de engenharia, foi lá no tua escola. Realmente. É verdade. Informal, Tá né? E Mas- totalmente voluntária, né? Porque era zero questão, assim, era mais porque eu não queria que ficasse fechado. Aí eu era bem nerd, Porque tu gente. também queria pegar livro, claro, né? Tinha uma claro. segunda intenção ali, né? Quantos livros tu pegava? Ai, eu não lembro. É que assim, não era uma escola com muitos livros, né?
Então, eu tinha muitos livros didáticos, só que os alunos gostavam muito de ir na biblioteca, às vezes só pra ficar conversando. que a gente tem muita... Até hoje... Acontece. Muito. Exatamente. E daí é um espacinho, né? Eu falei assim, deixa que eu fico lá de boa. No meio Mas dos olha só, livros, aproveitando esse gancho que vocês já entraram nesse assunto, né? Na opinião de vocês, qual que é o verdadeiro papel da biblioteca na escola/comunidade? Olha, a Nossa, gente ao mesmo tem... tempo. Nossa. Boa. Não, é uma Uma boa pergunta pergunta, bem é. complexa, né? E o papel da biblioteca são muitos, né? Um deles, a gente pode citar, inclusive, esse que a Luana trouxe, que às vezes pode ser apenas um espaço de ficar, de estar, e por que não, né? Exatamente. Afinal, a gente está no meio dos livros. E para quem gosta de livros, ou mesmo para quem não gosta, pode ser uma excelente oportunidade para começar a gostar dos livros. Mas eu diria... essa resposta, essa pergunta é aquela que eles tinham que ter avisado a gente antes, né? Pra gente colocar lá no chat GPT, né? Porque aqui a gente não sabe de nada. É tudo surpresa as perguntas, Pô, né? eu queria fazer um texto mó bonito, assim. Tá ali ó, na né? parede pra eu só poder ler agora, né? Aqui é assim, já que Mas assim, pode né? ler. Eu vou não, pá. falar um pouquinho, com certeza a Luana vai complementar, né? Mas assim, o nosso Luana, papel, sem pressão, tá, Luana? além... Eu senti uma leve. Então, o principal é querer que os alunos leiam livros. E por que ler livros, né, Luana? Isso pode ajudar no quê? Em tudo na vida da pessoa. Exatamente. Né? Desde a escolha de uma profissão, desde apenas simplesmente o livro ajudar numa questão emocional, né? Então são tantos papéis que a leitura, né? Tantos benefícios que a leitura pode trazer. Ai, agora todo mundo ficou sério, gente. Mas são tantos benefícios que a leitura pode trazer para a pessoa, seja para o estudante, seja para o professor, né? De qualquer forma, né? Que é difícil citar, né? Mas a gente realmente tem um papel social, de formar opinião, né? De formar estudantes mais críticos. A leitura tem esse poder, né? De formar a sociedade, uma sociedade mais crítica, mais pensativa, mais reflexiva. Exatamente. Se é que eu não estou me repetindo aqui um pouco na fala, né? Mas são inúmeros. E essa questão de realmente, às vezes, apenas estar, né? A gente sempre costuma falar aqui na biblioteca, né? Usar o espaço de forma consciente. Porque a gente não pode esquecer que é uma biblioteca, né? Mas a gente tem a nossa biblioteca como não sendo aquele espaço de silêncio, de... aqui não pode falar, não pode conversar. Não, é um espaço de socialização, é um espaço de debate, né? Como a gente sempre faz, a Luana também promove muitas atividades maravilhosas na biblioteca. A nossa rede É o que a gente chama de biblioteca viva, né? Exatamente. Então não é só um espaço de pegar o livro, emprestar o livro, levar para casa e ler, mas de realmente de um espaço de convivência, né? Agora vou passar para a Luana, porque a cabeça vai borbulhando, né? Não, com certeza. A gente escolheu bem o tema então, hein, Jonathan? Cara, bastante, assim, que nem a gente falou, uma pergunta bem complexa, e como a gente não teve tempo de elaborar, às vezes pode soar um pouco superficial, mas eu gosto muito de citar que a leitura também traz a interpretação de texto, né? Traz a interpretação de texto, que é extremamente importante, traz a criatividade, a imaginação, que às vezes a gente sente que o público que não lê tem uma dificuldade nesses aspectos, então a gente precisa ter essa criatividade. Não, a gente não pensa só, uma criatividade para criar uma história, não, é uma criatividade, às vezes tu tá num complexo, tu tá com... Uma conversa, inclusive, né? Exatamente. E tu ter um repertório, né? Isso. É uma... Palavra chique. Isso. É um repertório. O que eu falo, assim, se tu fala com uma pessoa que lê, tu consegue falar de qualquer coisa. É verdade. Destrava, né? Muitos assuntos ali. Exatamente. Então, eu acho a nossa profissão muito bonita. Eu acho uma das profissões mais bonitas, assim, que ela é meio lúdica, né? A gente sempre tem que falar o que a leitura traz, tudo, mas eu acho tudo tão... Às vezes além. o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Também, né? E é muito além, né?
A gente está com a ação do SAEP, que é uma prova que a gente faz lá no Senai, e a gente traz a interpretação de texto com eles. E a interpretação de texto vai além de livros, né? Vai para as redes sociais, vai para jornais, vai para contratos que eles têm que ler na empresa, vai para manuais que tem que ler. Então, a leitura está em muitos ambientes. Em todas né? as áreas, na verdade. É o que a gente fala aqui também. A gente teve essa conversa, a gente sempre tem com os professores aqui, principalmente no início do ano, né? E que não é só na área de linguagens, né? Então, assim, na hora que vai fazer uma prova SAEP, na hora que vai fazer uma prova PASSE, Isso. Uhum. é só na área de linguagens? Não. Vai ter que saber interpretar a questão de matemática, a questão de física. E aí é onde entra? O que entra? A leitura. É a leitura. Exatamente. Né? Então, não vai usar só lá com o professor de português. Ele vai usar, vai se beneficiar em todas as áreas, né? Exatamente. E a leitura, às vezes, é aquele escape que a gente precisa no nosso dia, né? E assim, Isso mesmo. só pra deixar registrado, vamos dizer ali que é puxação de saco, né? Ou vamos, encheção de linguiça, né? No ditado popular. Mas a gente também considera a profissão de vocês muito bonita. A gente queria deixar isso registrado aqui. Mas antes disso tudo, Obrigada. Não tem faz- mais. não faz- Não, calma. Não faz Antes, discurso que eu choro. terá discurso, não sei, não sabemos. Gente, minha dicção tá péssima, tá? Já percebi. É o primeiro. É o primeiro, vamos lá. Bom, então, continuando ali nesse tema, né? A biblioteca de hoje, eu, pelo menos, assim, quando ia na biblioteca da escola, não sou daqui, vocês sabem, né? Sou de outra cidade, e lá a educação ela é um pouquinho mais fraca. Então, a biblioteca na minha escola era um mito, assim. Não tinha, era uma salinha onde tinha uma porta que vivia fechada. Sim. E a gente só ia A pra minha era biblioteca, só ia pra biblioteca quando tinha algum filme pra assistir, pra fazer um trabalho da escola. E quando ia pra escolher livro, eles já estavam separadinhos e a gente só tinha aquelas opções ali. E tinha muita poeira na biblioteca. Eu lembro que eu espirrava muito, muito, muito por conta disso, né? Então eu tenho essa lembrança da biblioteca da minha infância. Mas eu quero saber de vocês. A biblioteca de hoje, ela é muito diferente da biblioteca de quando vocês eram crianças? Da minha experiência, totalmente. A minha tinha esse mesmo exemplo que você relatou da sua, Flávia. Era uma salinha que estava sempre fechada. Quando estava aberta, era uma senhorinha mal-humorada, mal podia abrir a boca para pedir o livro. Não tínhamos opções de livro. Eu sou de uma outra época que se pesquisava num outro livro, que eu não vou nem citar aqui o nome, porque quem ouvir agora, assistir o nosso podcast, não vai nem saber do que eu estou falando, então é melhor não citar, Deixa né? quieto. Deixa quieto. Eu tô curiosa, eu tô aqui boiando. Barça? A Barça. Não conheço. A Barça. Gente, se eles não conheço também a não Barça. conhecem, né? A Barça era o livro de pesquisa. Você queria estudar sobre o corpo humano. Era na Barça. E aí, então, eram grandes livros, pesados. Caríssimos, né? Caríssimos. Ah, isso é outra eram coisa que eu verdadeiros tesouros para É. quem podia ter acesso e ter na sua casa uma Barça, né? Eu não tinha esse acesso, então quando eu precisava fazer os trabalhos era através da biblioteca da escola, mas a visita na biblioteca era muito restrita à pesquisa, não à leitura, ao momento de leitura, a poder pegar um livro para levar para casa, não tinha essa possibilidade, né? E porque a biblioteca estava sempre fechada ou apenas para pesquisa mesmo. Então, assim, realmente, eu acho que aí até, quando eu tive essa oportunidade de fazer o curso, de ingressar na profissão, que foi lá, faz um pouquinho de tempo, foi lá em 2011, e que foi a minha primeira experiência profissional, claro, tirando estágio de faculdade ali, que a gente tem também, né? Mas eu acho que o que me encantou tanto também na profissão foi poder fazer diferente daquilo que eu vivi. Porque eu não tive uma experiência nada boa, né? E eu comecei a entender esse poder que os livros têm sobre as nossas vidas, né? E poder proporcionar isso aos estudantes uma realidade totalmente diferente. E é sempre isso que eu penso, é dessa forma que eu penso até hoje, assim, de poder proporcionar. Às vezes eu olho aqui os estudantes e fico pensando, meu Deus, se lá atrás eu que não tive acesso, né, porque eu sou realizada na minha profissão, então eu não tive acesso e a gente conseguiu ter uma faculdade, fazer, né, ter uma profissão, então eu fico imaginando o quão vasto vai ser para esses nossos estudantes que têm a oportunidade de
de ter acesso à riqueza que a gente tem de acervo, e isso falando até falando de rede, não estou falando nem só da nossa biblioteca aqui do SESI, do Moinho, mas falando de rede mesmo, de quanto isso, com certeza os estudantes vão poder ter boas lembranças lá no futuro, assim, para fechar minha fala aqui. E era um senão a gente ambiente vai, de né? total silêncio, né? Então tu entrava ali, tu não podia dar um Sim. pio, senão tu era convidado a se retirar e Sim. entrava ali mesmo Isso só pra se fazer não ia pro caderno o negro. livro negro, né? O livro negro. que era temido por todo mundo. Livro negro. Era um ambiente hostil que a gente fala, né? É. Que a pessoa entrava com medo e saía meio aliviada. Apavorada. Né? Exatamente. Então eu acho que isso que a gente quebra muito nessa nova biblioteca, né? Que a Jaque já falou, que é a questão da biblioteca viva. É a gente vê o ambiente sendo usado de uma forma construtiva, mas sendo usado, né? Sendo eles para conversar. E eu queria fazer um adendo, que a gente falou da Barça ser caríssima, para tu ver como a informação é cara, né? E olha só tudo que a gente fornece para os estudantes. A informação é algo caro, né? A edição pode escolher as formas. Maravilhosa. Daí só, né, pra minha história. Quando eu era criança, até a minha 4ª série, eu tive, graças a Deus, a biblioteca bem presente. Eu estudei numa escola que tinha a biblioteca presente. Então, eu até hoje tenho relação com a bibliotecária que foi da minha época. Que legal. Daí eu troquei de escola, nessa nova escola, daí eu já não tinha. Daí foi na minha época era série, tá, gente? Então, na minha tradução. Estamos falando na mesma língua. Produção? Também. fechou. Fez com a cabecinha assim. Então, ali da 5ª série, daí na 5ª série mudou para o 6º ano, né? Do 6º ano até o 9º, até, na verdade, o 3º, eu não tive mais... Porque daí no primeiro ano do ensino médio eu troquei de escola de novo, e nessas 2 escolas eu não tive daí a biblioteca presente, né? Daí lá na faculdade já teve, o DESC, eu acho que tu fez UFSC, né? Fiz. A UFSC também, uma biblioteca maravilhosa. Aí lá, e a gente tá Outra falando de realidade, economia, né? Aí várias economia, né? bibliotecas, né? Setorial, a Exatamente. central, enfim, né? Nossa, daí lá... A gente vivia na biblioteca. Cara, era surreal. Mas era pra compensar o tempo perdido lá da educação básica. Exatamente. Mas daí eu tive essa relação pequenininha. Aí depois... E com todo esse tempo que vocês passam na biblioteca, ou passaram desde pequeno até agora, eu queria saber de vocês um momento marcante, assim, um momento que falou eu tô dentro da biblioteca. Queria saber qual é o momento que mais marcou vocês em toda essa trajetória, desde leitora até agora como bibliotecária. Ai, gente, desculpa, é que eu tô rindo aqui porque antes de começar o podcast, eu falei, se me perguntarem um momento marcante, Essa foi pra ti. eu vou falar que hoje Gente, eles passaram a pergunta pra ela, não passaram pra mim. A cara da Jaque. Hoje fui fazer integração e uma jovem falou que eu sou uma diva. Então, assim, pra mim foi maior sacanagem. Não, brincadeira, essa eu vou passar pra frente. Só porque desde eu comecei. Eu acho que pra mim, toda vez que alguém vai lá e começa a conversar com nós sobre livro, eu fico maravilhada, juro pra você. Então eu acho que toda pessoa, no meu caso eu trabalho com mais jovens adultos, né? Então, quando eles vão lá e falam comigo, esse livro aqui que tu me recomendasse, cara, surreal. Nossa, até me arrepia. Então, eu acho que essas conversas que a gente tem com eles é o auge, assim. Aí, marcante, eu vou trazer um mais recente, que pra mim, eu senti que foi um desafio. Aí eu trago de novo o SAEP. Pra gente foi um desafio. Pra quem não sabe, o SAEP ele é uma prova dos cursos técnicos pra ver como que tá sendo a eficiência do curso, né? Então eles têm a prova teórica e a prova prática. E a biblioteca participava disso só como indicações de leitura. Então a gente fazia indicações de livro e essa era a nossa participação com o SAEP. E ano passado nos deram um desafio de participar além disso, né? Fazer uma ação mais elaborada em relação a isso. Então, a gente entrou nessa questão da interpretação de texto.
A gente entrou na interpretação de texto e daí a gente entrou na temática que tá no Jovem Adulto, que é como as mídias sociais formam a opinião pública. Então a gente trouxe notícias e a gente foi trabalhando essa interpretação de texto com eles. E o resultado dessa ação foi tão incrível que eu sou, assim, não tenho palavras para descrever essa ação. Nem precisa, já dá pra ver nos olhos. Foi brilhando, né? Foi uma ação que não foi só eu, claro, foi toda uma equipe, os meus assistentes maravilhosos que elaboraram também. Já que... Teve todo o corpo ali de orientadores. Sim, já conversamos sobre. Aí orientadores, supervisores, então imagina o Senai todo engajado para realizar uma ação da biblioteca e depois eu vender essa ação para a rede de bibliotecas de Santa Catarina. Cara, Marcou. Isso pra mim me marcou, porque era um desafio muito grande. Quando nos deram esse desafio, eu fiquei, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente, como biblioteca, vai se inserir numa prova técnica, que assim, a técnica que a gente fala, eles estão estudando mecatrônica, desenvolvimento de sistemas, mecânica automotiva, como que a biblioteca vai se inserir nisso, né? De um jeito que engaje e seja importante para a aplicação deles. Nossa, ali eu... Enfim, falei demais. Minha vez agora. Então tá. Ainda bem que a Luana foi primeiro, porque a minha cabeça ficou aqui, ai meu Deus, o que eu vou falar? Então eu vou trazer uma experiência um pouquinho mais recente também, que foi o ano que eu entrei na rede de bibliotecas SESI e Senai. E depois de uma trajetória aí já de alguns anos, né, em outra instituição também, que eu sempre digo que foi uma escola para mim, né, essa outra experiência que eu tive também, as coisas acontecem muito quando tem que acontecer no tempo certo, né, então eu já almejava estar na rede há muitos anos, mas a gente, tudo tem o seu tempo, né, e quando eu tive essa oportunidade, fui chamada depois do processo seletivo, então, para atuar na rede de bibliotecas. Entrei na rede já com muitas atividades já pré-estabelecidas na rede de bibliotecas, de entregas mesmo, né? Eles chamavam de gamificação da rede de bibliotecas. E com uma equipe também que, graças a Deus, assim, foi muito engajada, que eu peguei no Senai, nas bibliotecas do Senai, Norte e Sul. A gente tinha, então, entregas mensais para realizar ao longo do ano. Eu peguei já, caminhando ali um pouquinho, né? Já tinha caminhado ali, eu acho que 2 meses de gamificação. E eu levei ali até o final do ano. E eu jamais... Então, era um jogo, né? Então, tinha uma premiação, a biblioteca, a regional, que entregasse tudo e que tivesse o destaque nas atividades, além das entregas, né? E eu nunca vou esquecer naquele momento da reunião da rede de bibliotecas, quando foi anunciado que Joinville tinha ficado em primeiro lugar, né? Então, a nossa rede de bibliotecas da Norte e Nordeste, na época, Senai Sul, Senai Norte, falando, nós ficamos, né, a equipe em primeiro lugar no estado, e teve a premiação, e teve entrega de... Ai, esqueci o nome, gente. Troféu, certificado? Não, do leitor digital, ai, esqueci. O Kindle. O Kindle. E eu tive a oportunidade também de ir para o Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, nunca tinha ido, e foi, assim, um sonho realizado também. Então, para mim, foi um dos momentos, assim, mais marcantes da minha profissão, e logo que eu entrei, assim, conquistar, assim, essa... Não é pra menos, né? Ter sido tão marcante. Essa conquista, assim, foi realmente, assim, muito, muito maravilhosa, assim. Então, eu lembro até hoje do momento, assim, porque eu não me acreditava que Joinville tinha conquistado aí, a nossa rede tinha conquistado legal, aí, essa entrega. Então, é isso. É surreal, né? Além de todas as... eu gosto Jonathan mais já disso, tava né? com a gente, não, né, Jonathan? Eu entrei... 2022 não, Não, metade de 2023. Isso, Não peguei essa eram essa outras partida. cabecinhas ali que mergulharam Sim. junto também e... Mas reforço aqui que essas cabecinhas agora também mergulham junto, viu? Deixa aqui. Como? Ai, minha Olha canela. aqui. Acho que alguém Olha chutou minha aqui. perna.
E é isso, a gente tá numa super rede, né? Com uma super equipe que a gente tem aqui, a Luana também, com certeza, né? Uma equipe engajada. Eu sempre digo isso pra eles, a gente sozinho a gente não é nada, se não for aí os nossos assistentes nos acompanhando, nos dando ideias como esse podcast aí que tiveram aí essa brilhante ideia, né, de fazer acontecer aí ao longo de 2026. Então, é só orgulho, né, que a gente tem dessa equipe. Ai, não, maravilhosos. E aquele negócio, né, biblioteca só é biblioteca por conta disso, né? Por conta agora a gente que vai chorar, pode parar com isso. A gente preparou pra vocês chorarem. Né, produção? É a gente que faz as perguntas. Porque eu falo assim, vocês, pessoal de fora, né? Todo mundo que vem pra cá usufruir, é que faz a biblioteca ser esse espaço, né? Sim. Então, é isso. E há pouco a gente falou sobre, precisa de faculdade para ser bibliotecário. Bibliotecário não é só emprestar livro. E vocês, com essa profissão de bibliotecário, o que mais encanta vocês nessa função ali? Não é só emprestar livro. Eu não vou só emprestar livro. O que mais encanta vocês no dia a dia sendo uma bibliotecária? Eu amo trabalhar com eventos, então se eu pudesse, eu trabalharia só com eventos. A gente sabe, tá? Não, mas eu amo trabalhar na sabe. biblioteca. Mas quando eu digo trabalhar com eventos, é justamente promover os eventos voltados à leitura. Né? Então, o que me brilha muito os olhos, o nosso trabalho, ele é muito burocrático também, né? Ali do bibliotecário, é muito... metódico. É muito metódico. Então, essa parte ninguém vê. Né? Eu sempre digo assim, que o que a gente faz ali acaba que, claro, a gente precisa, são índices, são entregas que a gente precisa, mas o que me brilha os olhos é poder fazer ações, eventos, atividades com os estudantes, é poder estar junto com eles, assim, nas ações, nos eventos mesmo. Painéis. Né? Teatros. Teatro, sarau, enfim, semanas ações, do livro, né, Jaque? encontro com escritores, enfim, é o que me brilha os olhos, é o que eu mais realmente gosto de fazer e é onde a gente vê também onde o estudante enxerga mais isso, né? Porque às vezes lá onde ele estudava, ele talvez não tinha essa oportunidade, né? Então, acho que quando a gente promove esses eventos, essas atividades, a gente está promovendo a leitura, né? O estudante às vezes não percebe, mas tem um porquê disso, né? A gente está promovendo o livro, a leitura. Ai, eu adoro fazer ação que a galera às vezes acha, nossa, mas por que a biblioteca tá fazendo isso, né? E a gente desenvolvendo altas coisas pedagógicas, né? Interpretação, raciocínio lógico. Legal. Então, a gente às vezes faz uma ação que parece uma brincadeira, mas que a gente tá desenvolvendo várias habilidades do aluno. E eu acho nisso, eu fecho várias coisas que a gente fecha, né? E nisso em específico eu fecho muito com a Jaque de ação. De estar junto com eles e... Não digo nem que eu preciso fazer, mas, por exemplo, quando eu vejo sendo feito... Sim. Eu me brilho. Sim. Exatamente. Sim. Tipo, eu não preciso estar à frente. Digamos aqui no SESI, vocês estão fazendo. Eu vendo vocês fazer já me brilha. Isso mesmo. Eu lá no norte, eu no sul, vendo os assistentes fazendo já fico, nossa, que lindo. Que as coisas estão acontecendo, né? Ainda mais que tu passou pela função de ser assistente antes e agora ser a bibliotecária, né? Então... Eu acho lindo. E eu acho... Aí quando eu era de escola dos pequenininhos, eu achava lindo também quando eu pegava uma criancinha que não gostava de ler. Não gostava, e daí tu vai se mostrando pra ele, não, mas tem isso daqui. E daí ela vai se apaixonando, e tu vê esse desenvolvimento dela de leitura, de aprender a ler, de aprender a escrever. Eu acho isso lindo também. Nós temos um exemplo aqui que foi leitor de destaque, não lembro se no ano de 2024 ou nesse ano passado ali. Mas ele não gostava, ele era aluno de uma professora muito querida aqui, nossa também, né, claro. E, claro, todas são, né? Pra mim todas são. Todas. É melhor. Melhor, né, gente? Então, ele tinha muita dificuldade. Ele sempre era o último a sair daqui, porque a prof ele não tentava... encontrava o livro que ele queria. Tentava não tinha nenhum livro bom, né? Não tinha. Às vezes a gente escuta isso do Isso. estudante, Nenhum né? aqui é bom, esse é chato. Mas aí aconteceu de que ele acabou se tornando leitor de destaque. Eu lembro muito bem disso. Isso não te dá uma sensação, meu, que sucesso, Sim, cara, sim. que É muito sucesso. É aquilo que a gente fala, né? A gente ainda falava hoje de manhã ali na atividade, né?
Se a gente faz uma ação e tem 30 alunos, se para um fez sentido, pra mim, Sim. Jaqueline, valeu a pena. Tá pago, né? Tá pago, sabe? Porque é isso, são sementinhas que a gente vai plantando, né? São pequenas sementinhas. Às vezes não vai ser com a turma toda que a gente vai conseguir engajar. Mas se engajar se fizer sentido para esse aluno, se conseguir mudar o pensamento daquele aluno, gente, não tem preço isso, assim, né? Exatamente, eu também. Eu concordo super. É maravilhoso. Isso eu acho também uma das coisas mais lindas de se ver, assim. Como eu trabalho com jovens adultos, aí eu já não vejo tanto esse desenvolver, né? A gente vê muito aluno entrando lá com aquele conceito de biblioteca ser um lugar de silêncio absoluto, ninguém fala com ninguém, só pegar um livro e é isso aí. E daí quebrar isso eu também acho bem legal, assim, é uma das coisas que eu gosto da pessoa falar assim, nossa, eu não tava esperando isso daqui. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Exatamente. E olha só que interessante, né? Depois desse episódio, provavelmente quem assistir ali, o pessoal do terceirão que tá em dúvida, quem sabe agora essa não seja uma das opções escolhidas, né? Fica a dica. Fica a dica. Porque olha só quão vasta é essa profissão, o quanto que vocês podem fazer, ajudar o próximo também. Né? Então, fica a dica pra vocês. Agora, pra seguir aqui com o nosso momento, né, Jonathan? A gente tem um momento um pouco mais descontraído ainda, tá? Vai ser... Vocês eram 20 minutos que já 20 passou. minutos, mas é só um pouquinho, vai Só um ser pouquinho. editado, né? a gente vai tentar, Tem né? que editar. Porque antes vamos vocês editar. tiveram bastante tempo pra pensar na resposta, enquanto uma respondia, a outra já tava pensando na resposta, agora vai ser um pouquinho mais... Exatamente. Agora vai acontecer... Adoro. Vai começar... Já acho perigoso. Vai começar o nosso bate-pronto! Bom, são respostas rápidas. Então, que vier à mente, claro, dentro do tema, vocês só soltam, tá? Uma palavra? Uma palavra. Tá bom. Ai, a minha mente é perigosa. Não é uma palavra. A edição vai ter que colocar pi. Prontas? Vai. Sim, valendo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Pode ser ao mesmo tempo. Mas o pensamento aqui pode trabalhar em ritmos diferentes. Não tem problema. Ao mesmo tempo que eu digo assim, não, vocês podem responder, não precisa primeiro já, que depois a Luana. Respondam juntas, tá? E vai dar pra A hora entender que vem a na hora. resposta. Aí a gente dá um jeito. tá. Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente... Primeiro, livro que todo mundo deveria ler. Biblioteca da Meia-Noite. Eu já gosto muito do Livro dos Nomes Perdidos. Como? O Livro dos Nomes Perdidos. Livro dos Nomes Perdidos. Eu Vamos amo registrando esse aí. Livro físico ou digital? Físico. Essa é polêmica. Biblioteca silenciosa ou cheia de movimento? Cheia de movimento. Essa Vida. É por isso que a resposta tinha que ser junta, pra fazer essa sincronia. Vamos ver esse aqui agora. Cheirinho de livro novo ou livro antigo? Novo. Gente. Imagina. Livro antigo. Antigo já basta na minha época, né? Não. O cheiro de guardado. Nossa, um livro novo. Ai, aquele cheirinho de... Tu viu Cola? que fizeram Tu viu que fizeram um perfume de livro novo? Não vi. Olha só, gente. Não, perfume daí eu já teria umas coisas... Fizeram considerações, mas tá bom. Já Vamos lá. Às vezes você vem aqui e perfuma a tua biblioteca. Dá pra tanto. Ai, Eu calma, não gosto gente. tanto assim. Não é naquele negócio, né? Vocês só porque são bibliotecárias, de presente tem que ganhar sempre marca-páginas, né? Agora a última Mas pra eu adoro, finalizar. eu coleciono A gente marca-páginas. sabe. A gente sabe, tá ligado, né? O brinde, inclusive, hoje... Não. Agora, pra fechar esse momento aqui, a última é... Um personagem literário inesquecível. Putz, eu vou falar. O que vem na mente, vai. Turma da Mônica, mas eu não sei se... Porque a Turma da Mônica Emília. são vários Tá, personagens. na literatura Eu infantil. sou apaixonada por Emília. 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 Muito bom. Sítio do Pequeno Pica-Pau Príncipe. Amarelo. Emília. Altas lembranças, né? Já Aqui temos- lembrando que aqui temos Já a fui nossa algumas Emília, né? vezes Emília, inclusive. Também já fui algumas vezes Emília. Não, a Turma da Mônica pra mim é Maravilhoso. atemporal. Atemporal. Todo mundo, cara, se apaixona pelos É, gibis. E sem falar que Verdade. a entrada da leitura, praticamente todos, né? Todo mundo começa com gibi. Com gibi, é verdade. Eu lembro que eu comecei no gibi, tinha a Turma da Mônica, mas tinha também o Cezinho.
Quem lembra do Cezinho? Espero que uma grande parte ali. Gente, eu adorava o Bocão, era muito legal. Adorava muito Olha, aquilo. O Cezinho legal, era bom. Flávia. E olha os gestos. Era pra ser. Era pra Era ser. pra ser, cara. Inclusive, era pra ser. Tá aí uma campanha, né? Volta Cezinho. Cezinho! Volta Cezinho. Volta Cezinho. Temos o nosso Lil aqui da biblioteca, Ai, né? maravilhoso. Ele tá aqui participando do nosso Maravilhoso. podcast, mas o Cezinho faz falta, Lil. Comenta a hashtag Volta Cezinho. Por favor. Eu acho que a biblioteca aqui do SESI tem que fazer um gibi agora do Lil. E você sabe que a produção Concurso manja muito literário, disso quem aí. sabe? Produção daqui a pouco aparece pra dar um tchau aí na produção. Aqui a gente tem um dilema aqui na biblioteca do SESI que quem deu a ideia executa. Então, Eu não sou do SESI. Eu sempre falo isso na reunião. Quem foi que deu a ideia mesmo? quem deu a ideia executa. Ainda bem que eu estou no Sonai, não é sacanagem? Aquele a gente falando até agora de rede, nós somos uma só. Chega esse momento. E pra finalizar esse momento divertido, descontraído que foi aqui, que convite vocês deixariam para os alunos que não visitaram a biblioteca ainda? Já estamos no mês de março, temos alunos desde 2024 aqui e ainda não visitaram a biblioteca. Então, que convite Verdade. vocês deixariam para eles? Gente, venham para nossa biblioteca. Venham conhecer nossas novidades de 2026, que temos livros aí maravilhosos, né? Além dos nossos livros, a gente sempre fala da nosso... A gente trabalha em rede, então, assim, o que é nosso é lá da Luana também. Pode ir para os estudantes da Luana também e vice-versa, e de toda a rede, de todo o estado, né? E venham conhecer, né? Venham apenas estar aqui com a gente num momento de intervalo. É isso. Exatamente, eu assino embaixo. Mas eu digo muito isso de só ir, só vai. Eu sei que às vezes a gente fica numa correria do dia a dia e pra parar e ir. Só que é um momento gratificante. Vocês vão ver que é algo que vai melhorar teu dia, assim, de parar, descansar a mente, ficar sentada, às vezes lendo, pode ser uma história em quadrinho, eu sempre bato muito na tecla das histórias em quadrinho, pra quem não gosta de ler, acha que não gosta de ler, começa com história em quadrinho que vai dar tudo certo, e daí depois vai para as outras áreas, né? Jornal, agora nós temos até jornal. Folha de São Paulo, minha gente, né? Se Impresso atualizar. é digital, né, Joaquim? Impresso e digital. Então, assim, a leitura, ela tá em vários meios, né? Não é só no livro, né? É verdade. Exatamente. E em nome da biblioteca, né? Da equipe da biblioteca, a gente queria agradecer a Luana por ter vindo até aqui e participar do nosso primeiro episódio do podcast Pode Ler. Tava nervosa. A Jaque também, que é sempre muito parceira em todas as nossas ideias e ela topou de cara quando a gente veio com essa ideia. E muito obrigado. Esse é o nosso primeiro episódio, né? Gente, eu posso agradecer também, né? Pode, claro. A ideia maravilhosa sempre, né? Como não apoiar ideias brilhantes, né? Eu quero agradecer a Luana também por participar aí, gente, né? foi Por muito aceitar esse legal. convite, de estar aqui comigo nessa. Essa junto. diva, Essa diva, assim. Vem passar vergonha junto comigo. Não. Né? Não, só somou aqui, né? A Luana maravilhosa, assim, meu Deus. Ai, eu gente. tô extremamente feliz aqui com a Diva. Luana. É o né? codinome. Uma super parceira. E a vocês, né? Incríveis. Produção aqui atrás, tá? Tá aqui escondidinha, mas tá aqui também. Tem também mãos da nossa outra Marina aqui também, tá? E é isso, né? Eu acho que amei estar aqui. Eu espero ser convidada para próximos. Para outros aí, né? E olha que a Maravilhoso. gente fala o suficiente pra uns 3, né? Eu estou um pouco Vai dar pra preocupada. fazer alguns momentos aí, né? Talvez solta um pouquinho aqui, depois solta um pouquinho ali, Faz né? cortes. tem cortes até dezembro. E parabéns, né, pelo roteiro ali das perguntas, assim, maravilhoso. Eu tava com muito medo. Eu falei pra Flávia ontem, hoje pro Jonathan, né? Eu quero pesquisar lá no chat GPT, mas claro, brincadeiras à parte, como a Flávia disse, nada que vocês não vão conseguir responder e realmente, assim, mas excelente. Eu acho que muito esclarecedor para quem não Com certeza. conhece aí um pouquinho da área. E obrigada por essa homenagem,
né? Pensando aí no dia do bibliotecário, que foi agora dia 12 de março. Obrigada por pensarem aí nesse que tema. Bom, eu também queria agradecer, né? O Jonathan já falou ali, mas pra mim faz muito sentido eu estar aqui porque existem vocês. Bibliotecárias. Eu jamais seria assistente da bibliotecária se não tivesse a bibliotecária, né? Eu Obrigada. que era uma mensagem bonita. Mas, Jaque, obrigada em especial, né? Porque a gente tá aqui dividindo o dia. Você é incrível, maravilhosa. Sempre te digo isso, tu não é só a bibliotecária Jaque, você não é só a minha gestora, você é, de fato, uma líder. E o líder, ele não é aquele que manda, é o que tá ali atrás, né? Ele vai, mostra o caminho, ele ensina e você faz tudo isso pra gente. Obrigada, de verdade. Luana, tenho certeza que teus assistentes fazem deles, né, as minhas palavras, isso sem dúvida. Sem dúvida. Ai, gente, deixa eu agradecer. Eu acho que foi uma baita de uma responsa, né? Tá aqui no nosso primeiro episódio. De vocês acreditarem no... Em mim, imagina. Então, assim... Como não? Imagina, né? Acreditar no SUS, sabe que... Cadê o Imagina lá. Não, mas de coração, assim, obrigada. Eu acho que a gente... falo agora até pela Jaque, tenho certeza que ela concorda que a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Com Seja SESI, seja Com Senai. certeza. Os melhores. A nossa equipe nos dá muito orgulho e isso daqui é mais um projeto que dá mais um orgulho pra gente, assim. Então, obrigada, viu? Essa aqui Diva. é uma lembrancinha feita com muito amor, carinho. Cada detalhe foi feito à mão, tá? Peguei teu presente e não é marca-página. Não é Não, marca-páginas. Olha só, Mas eu amo realmente, marca-página como é que eu posso dizer? É um presente que vocês vão degustar, Oh. tá? Temos aqui a nossa logo, tá Nossa, bom? maravilhosa. Muito chique. Então aqui, Jaque, obrigada. Ana. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso Pode Ler. Né, Jonathan, a gente vai ficando por aqui. A gente espera vocês no próximo E episódio. aí, Flávia? Quem será que vem no próximo? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Eu não sei, gente. Aguardem os próximos Aguardem o episódios. próximo episódio. Beijo.